Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, assim, me jogaram para as cobras, me colocaram numa palestra depois de um cara com a experiência multinacional. Não conheço príncipe, não conheço governador, ninguém. Mas o que eu faço é tomar uma com meus chegados sexta-feira à noite. E vou mostrar meu projetinho que eu fiz em Arduino para automatizar as luzes lá da minha casa. Então, vamos começar. A ideia principal, né, é mostrar uma arquitetura proposta, né, com códigos, exemplos, que vocês possam replicar na casa de vocês, mesmo que vocês não tenham conhecimento nenhum em Arduino, né, ou em eletrônica, que é o meu caso ainda. Então, essa é a ideia principal. Então, vamos na nossa agenda aqui, ó. Falar um pouco dos componentes do Arduino. Quem aqui conhece Arduino, já mexeu com alguma coisa? Provavelmente vai ter alguém que conhece mais que eu, então. Eu vou falar um pouco da linguagem de desenvolvimento, para quem não conhece também, da IDE de desenvolvimento. E depois que a gente tiver essa introdução básica, essa repassada básica, vamos mostrar a arquitetura proposta para fazer um projeto de automação residencial. Eu vou mostrar o desenho arquitetural, os componentes utilizados, bibliotecas utilizadas e como a gente vai fazer a integração via REST com o smartphone, para fazer o controle remoto de qualquer parte do mundo dessa arquitetura de automação residencial. E fechar a apresentação com as possibilidades de evolução dessa arquitetura. Aí vai da imaginação de cada um expandir essa proposta. Então, antes de mais nada, alguns assuntos que permeiam aí esse assunto da palestra, né, que é a internet das coisas. Nada mais é do que a capacidade de prover conectividade via internet com qualquer coisa, literalmente, né? Essa cadeira, relógio, se eu coloco uma internet no meu relógio, nunca mais vou precisar acertar uma hora na vida, por aí vai. A cultura maker aí, né? A gente poderia comprar um projeto pronto de automação residencial e implantar em casa, satisfeito, sem trabalho, não preciso ficar estudando sábado Arduino, posso tomar minha cerveja tranquilo, mas a ideia aqui é botar a mão na massa, aprender, criticar o que tem no mercado e, principalmente, tentar fazer algo melhor. Só para descontrair, aí o Angus Young aí do AC/DC, todo mundo acha que o roqueiro é doidão, o cara tomando a Coca-Cola de leve, você vê pela cara dele que ele está de boa ainda. Led Zeppelin, bom pra caralho. E vamos lá, a nossa introdução. Então, o que é Arduino? É uma plataforma open source de prototipação. Então, o que significa? Se ela é open source, significa que aquele componente de hardware, né, aquelas placas Arduino, os componentes, eles podem ser fabricados, né, por outros fabricantes, não só os inventores aí da marca Arduino. Então, a gente encontra peças paralelas, né, você mesmo pode pegar as especificações, se você entende de eletrônica, e montar esses componentes de hardware por conta própria. E ele é de prototipação, ou seja, essa plataforma está ali para você testar, fazer os seus projetos, alterar de uma maneira mais maleável, mas se você pretende, depois que você fechar uma arquitetura, fechar um projeto, comercializar isso, então eu quero comercializar o meu projeto de automação residencial. Então, para eu vender isso de uma maneira profissional, eu tenho que fazer um hardware específico para isso, eu tenho que pegar aquele protótipo e realmente produzir aquilo em larga escala de uma maneira mais profissional, né? Então, não é comum você ver um produto sendo comercializado em grande escala com os componentes específicos de Arduino. Então, isso é uma plataforma de prototipação. É de fácil utilização, então, assim, mesmo quem não entende de eletrônica, né, o nosso projeto aqui, essa arquitetura que está sendo proposta, não vai ter nenhum conceito avançado aí de eletrônica, eu mesmo não entendo muito de eletrônica até então. Ele provê integração fácil com inputs e outputs, né, com leitores de informação, sensores, né, e exibição de informação ou algo que interaja com o nosso ambiente. É de baixo custo, então a gente consegue, com pouco investimento, comprar os principais componentes, principalmente esses aqui da arquitetura que está sendo proposta, e montar uma arquitetura de uma maneira bem tranquila, assim. E ele é cross-platform, então eu consigo desenvolver em Linux, Mac, Windows, né, a IDE aí do Arduino, que a gente vai mostrar aqui, que é padrão, né, existem outros tipos de Arduino, como NetDuino, que utiliza .NET, se desenvolve no Visual Studio e tal, mas a gente vai mostrar aqui a parte mais padrão, que é cross-platform. Então, vamos lá. Para quem nunca viu, aí são as placas principais do Arduino, né? Então, assim, nada mais é que uma placa que permite inputs, né, ou outputs,
e ela tem um microcontrolador onde vai executar, processar o seu código ali. Tem uma entrada via USB, que permite você subir o código, né, fazer o deploy do código ali na placa, e uma entrada de alimentação de energia. Então, assim, é algo muito simples, é um componente bem otimizado aí. E existem outros tipos de placa, né, para as diversas necessidades. Então, eu preciso ter um projeto mais avançado, eu preciso de ter mais portas de input e output. Então, eu tenho outros tipos como o Arduino Mega, né? Eu tenho o Arduino Nano, que ele é igual ao Arduino Uno, mas que um tamanho reduzido, né? E outros específicos aí para desenvolvimento de jogos e por aí vai. E tem os componentes. Então, eu tenho vários componentes que eu posso plugar na minha placa principal, que meu código pode interagir com esses componentes, né? Então, tem vários tipos de sensores de umidade, de temperatura, sensores de presença. Tem componentes como relés, né, que permitem ligar ou desligar componentes eletrônicos. E tem outros módulos aí mais avançados, tipo de display, né? Esse é um display bem simples de LCD, tem telas touchscreen, igual de telefone, tem componentes de todos os sabores aí, né? Conectividade com a internet, então tem componentes para plugar na minha placa principal, me conectar à internet, rede de telefonia, por aí vai. Uma infinidade de componentes que é só para ilustrar a coisa. Então vamos falar um pouco agora como a gente faz o desenvolvimento de novos componentes, né? Então, era a minha principal dúvida quando eu comecei a aprender Arduino. Sou um desenvolvedor, então quando eu quero desenvolver algo novo, eu desenvolvo uma API, desenvolvo um componente, um serviço, beleza. Como eu faço isso nesse mundo de hardware, nesse mundo físico aqui? Esse, por exemplo, é um relé, é o componente que vai ser utilizado no projeto de exemplo, que é automatizar todas as luzes da nossa residência aí. Esse componente, por si só, ele não é nada específico de Arduino, ele é um componente eletrônico, é um relé que permite a passagem de uma corrente elétrica ou não por ele. Então, ele é utilizado para eu substituir aquele interruptor manual para eu ligar qualquer tipo de dispositivo. Então, assim, eu tenho que desenvolver algo, eu tenho que desenvolver um circuito para que eu consiga utilizar esse relé junto com a minha placa Arduino. Então, como que isso é feito geralmente, né? É utilizada essa protoboard. Então, até um erro comum aí, todo mundo vai começar a desenvolver em Arduino, já compra aqueles kits Arduino que vem com protoboard, com tanto de coisa aí, e nem sabe se necessariamente vai usar. Então, a gente consegue montar vários projetos sem necessariamente utilizar essa protoboard. Vou mostrar aqui adiante. Mas no caso que eu estou desenvolvendo um componente novo, vamos supor que ninguém nunca desenvolveu um componente de relé para Arduino. Então, vou pegar minha protoboard e vou fazer as conexões eletrônicas necessárias para que esse relé se conecte à minha placa e consiga receber instruções de código para ligar ou desligar um determinado componente, né? E pior que isso, né? Assim, vou ligar a minha luz lá com uma outra voltagem, né? Uma plaquinha ali, Arduino é uma voltagem pequena, de 5 volts ali, ou menos, não sei exatamente, mas aí eu vou ligar algo de 110, como é que eu faço para aquilo não queimar, né? Então, assim, é um conhecimento que só quem entende de eletrônica vai saber. E o principal de tudo é você manter a organização, né? Porque depois que você montou o seu projeto, se você não fez um esquema daquilo, se você não documentou aquilo, como a gente documenta no nosso código, pelo menos eu espero que todo mundo faça isso, né? Se esse cara tirar um fio dessa placa, ele não vai saber reproduzir esse circuito dele nunca mais, né? Então, é importante manter a organização aí. Então, vai no Go Horse, né? Bota a parada em produção. Isso aí é o seguinte, o cara vai ter que pôr a máquina dele de desenvolvimento como servidor de produção, né? Fazendo um paralelo aí. E aqui seria um esquema, né? Sem entrar em detalhes do circuito em si, que não é o objetivo, mostrando como que seria uma ligação na protoboard para permitir que esse relé, aqui, que é aquele componente eletrônico, né, consiga acionar uma luz, representada pelo LED ali, né? Por isso que eu pus a foto do LED, né, no início da apresentação. Vamos lá. Piadinha horrível, né? Então, uma vez que a gente montou esse circuito na protoboard, eu não vou querer toda vez que eu for criar um novo componente físico, né, um componente eletrônico, eu não quero ficar dependente da protoboard. Então, quais as maneiras que eu tenho de pegar esse circuito que eu desenvolvi e fazer com que ele seja reutilizável, com que outros projetos possam utilizar esse mesmo componente de uma maneira fácil e intuitiva. Então, tem alguns termos aí que a gente vê nesse mundo de Arduino. Um deles é o módulo. Então, eu vou construir um módulo relé. Então, eu fiz aquele projeto daquele circuito, né, para ligar um relé na minha placa Arduino.
E eu, depois desse esquema pronto, a gente faz a produção desse módulo de uma maneira profissional. Então, aquele mesmo circuito já está soldado na placa, né? Então, aqui ó, eu consigo ligar uma lâmpada nesse circuito, da mesma maneira que eu estava um chuveiro. Então, toda a parte de conversão de voltagem para impedir que minha placa queime, né? Ligando algo 110 ou 220, aí já está pronto. Então, assim, da mesma maneira que desenvolvimento de software, né, a gente quer reutilizar ao máximo possível. Então, na nossa arquitetura, a gente vai reutilizar esse módulo relé que já foi desenvolvido. E qualquer outra maneira de se desenvolver, né, componentes eletrônicos reutilizáveis são os shields. Então, assim, eu tenho, por exemplo, um shield de Ethernet. A diferença dele para um módulo é que eu não preciso de fios para ligar o módulo ao Arduino. Eu posso conectar ele como conecta um cartucho aí num videogame. Acho que todo mundo aqui é da época do cartucho, né? Então, eu conecto ele e ele ainda permanece, ele possibilita que as entradas do Arduino, né, de inputs continuem livres. Ele acopla na placa aí de uma maneira bem simples e já fazendo todas as ligações sem a gente ter que pensar em qual fio conectar, né? É a maneira mais simples de conectar algum novo componente em uma placa Arduino. E fazendo um comparativo com aquele módulo relé, a gente também tem um shield relé. Então, é escolher para o seu projeto se é mais interessante ter um módulo ou ter um shield ligado diretamente na placa. Então, essas são as duas maneiras de se desenvolver um componente. E o ideal é que depois que você desenvolve o seu componente, beleza, desenvolvi um módulo relé. Eu vou desenvolver uma API, né, para todos os desenvolvedores aí, que vão, os projetistas aí de Arduino, que querem reutilizar aquele meu componente, eles vão usar aquela API, né, para interagir com o componente físico de uma maneira mais simples, né, mais abstraída. Então, para a gente saber como desenvolver a API, a gente tem que conhecer como que é a linguagem de desenvolvimento, né? Então, um exemplo bem básico aí, para quem nunca viu, da linguagem de desenvolvimento em Arduino. Então, apesar deles falarem que tem um Arduino Programming Language lá, a programação é em C mesmo. C bem pé duro, mais uma vez falando do Arduino padrão, né? Tem Arduino aí para você desenvolver em .NET, tem doido que desenvolve até em Python para Arduino aí, mas isso aí é outro assunto. E aqui está representada a estrutura principal do programa. Então esse é um programa que ele faz. Ele liga e desliga um LED, né, que está sendo controlado por um relé, com um delay de 5 segundos entre o ligar e o desligar. Todo o programa em Arduino, que a gente chama de sketch, né, ele é dividido em dois métodos principais. Então, eu tenho as declarações de variáveis, eu tenho um método de setup, onde eu faço toda a inicialização, né, dos meus inputs e outputs, né, comumente chamado de pins, né. Então, nesse caso, eu estou ligando no pin número 4 um LED, diretamente lá no Arduino. Peguei um LED, né, aquele componente eletrônico, liguei diretamente na porta número 4 do meu Arduino. Falei que aquela porta está sendo usada para output. Né? Então, fiz essa configuração no método de setup. E aí eu tenho o método de loop, que é o método principal do meu programa, que ele fica executando ali infinitamente, né? E onde eu envio um impulso elétrico para a porta número 4, né? Então, aquela constante high ali, eu estou indicando que vai passar uma corrente elétrica por aquela porta, faço um delay de 5 segundos e depois eu retiro aquela corrente elétrica. Então, veja aquela luz piscando ali de 5 em 5 segundos. O delay, ele está ali porque senão a gente não conseguiria observar esse comportamento. Esse método loop ele é executado bem rápido, né? Então, senão a gente ia estar vendo só a luz ligada o tempo todo. E aqui é a IDE de desenvolvimento Arduino. Então, assim, como eu disse, a gente pode desenvolver em Visual Studio, tem outras IDEs, mas o desenvolvimento padrão, você entrar lá no site Arduino, né, .cc, se não me engano, essa é a IDE que está disponível, free, para você desenvolver de maneira nativa nessa plataforma. Então, assim, o que ele tem? Basicamente, ele permite você compilar seus sketches e fazer o upload dos seus sketches para uma placa Arduino. Então, uma vez que você desenvolveu ali, ele vai mostrar os erros de compilação, aqui no output aqui embaixo, e ele vai detectar todas as placas que estão ligadas via USB no seu ambiente de desenvolvimento. Então, aí você vai poder fazer o upload do seu programa para aquela placa. Assim que você faz o upload para aquela placa, né, o hardware do Arduino ele vai resetar ali automaticamente e a partir daí ele vai estar executando em um loop infinito aquele código que você desenvolveu. Então, como eu disse, né, o Arduino é algo para prototipação. Então, depende do nosso código alterar aquele hardware, né, para ele trabalhar da maneira que a gente quer. E essa IDE não fornece nada assim que
não seja um syntax highlight aí, a gente não tem IntelliSense, autocomplete, é uma ideia bem pé dura mesmo. Debug é para fraco, né? Então aqui você vai usar print mesmo no output para ver o que está acontecendo durante a execução do seu programa. É o máximo que a gente vai ter com essa ideia padrão aqui. Então beleza, pessoal, isso aqui foi uma passada bem rápida, né? Uma introdução bem rápida no que seria Arduino, no que seriam os componentes, né? Como eu desenvolvo novos componentes, qual que é uma maneira legal de organizar esses novos componentes para serem reutilizados em outros projetos. E agora a gente vai para a nossa proposta arquitetural, que é utilizar o Arduino, que é utilizado para uma infinidade de coisas, mas aqui especificamente a gente vai estar usando para um projeto de automação residencial. Então olha só, qual que é o objetivo dessa arquitetura? Eu quero controlar de uma maneira remota tudo que tem, qualquer componente que tem na minha casa. Eu quero controlar a luz, eu quero controlar a temperatura, eu quero, sei lá, ligar uma torneira pelo meu celular, eu quero ligar o chuveiro pelo celular, não sei se isso faz sentido, ligar minha cafeteira, botar para fazer um café ali 4h30, porque eu chego em casa às 5, né? Então, quero fazer esse tipo de coisa. E eu também quero monitorar o ambiente, eu quero saber como está a temperatura lá em casa, a umidade, né? Claridade, monitorar a presença, posso inclusive tomar decisões em cima disso, né? Então, esse é o objetivo principal e eu quero fazer tudo via smartphone, remotamente, de qualquer lugar do mundo. Então agora vamos ver o que a gente tem que fazer para que isso seja possível. E antes, assim, eu tive algumas premissas, né, cara? Minha arquitetura tem que partir de algumas premissas que são as seguintes, né? Eu quero simplicidade de solução. Toda arquitetura, não só para Arduino, arquitetura em geral, a gente tem que ter simplicidade. Se algo não é simples, é porque está errado. O custo, então, eu quero usar os componentes mais baratos, quero ter o menor custo possível para fazer essa arquitetura proposta. Consumo de energia também, são novos componentes eletrônicos, né? Conta de luz não está brincadeira. Então, o consumo de energia também é algo que foi levado em consideração. E a integração com dispositivos. Eu quero integrar essa arquitetura toda com o meu smartphone. E, principalmente, eu não quero explodir minha casa, né? Então, assim, eu não entendo de eletrônica. De repente, eu abro uma caixa lá da minha sala que tem 4 interruptores, para 4 lâmpadas que tem na minha sala. Então, cara, vou ligar uma plaquinha que eu comprei na China, pelo AliExpress, ficou um mês num container, cheio de chinês que veio fazer trabalho escravo aqui no Brasil, escondido lá dentro, dormiram em cima da placa lá. Aí eu vou ligar isso na minha parede, né? A chance de dar problema é grande. Então, essa é uma premissa bem importante aí, não explodir a minha casa. Então tá lá, vamos para uma primeira possibilidade. Então, naquele conhecimento limitado que eu tinha na época, qual é a primeira possibilidade, a mais simples que eu tenho de montar essa arquitetura? Vou pegar a placa Arduino Uno, a mais simples, não preciso de muitas ligações ali. Então, eu quero automatizar primeiro a luz central da minha sala. O que eu vou fazer? Cara, eu vou comprar um Wi-Fi Shield. Eu não quero ter... Eu quero conectar na internet aí sem fio, né? Então, vou plugar esse Wi-Fi Shield em cima da minha placa Arduino. Com isso, o que eu consigo? Eu consigo receber requisições via HTTP. Então, daí eu já consigo integrar facilmente comandos vindos de um programinha no celular, né? Receber essas requisições via HTTP e acionar um relé que vai estar ligado à minha luz ali na minha sala. Então, eu peguei um módulo relé. Então, assim, conectei isso tudo sem precisar de protoboard, só ligando diretamente o shield na placa Arduino e ligando o módulo relé com uns fios, né? Diretamente da minha placa. Então, tá aí, né? Eu utilizei as próprias APIs, né, do fabricante dessa Wi-Fi Shield, né? Eu tenho 2 APIs ali que possibilitam de uma maneira bem simples, assim, não tão simples como fazer um web server em Java ou .NET, mas de uma maneira simples desenvolver um web server dentro do meu Arduino. E aí ele vai receber as requisições via HTTP que estão sendo enviadas pelo meu celular. A única coisa que eu tive que fazer a mais para isso funcionar é habilitar o NAT lá no meu roteador, né? Para ele fazer a tradução aí do meu IP externo para o IP que eu defini ali para o Arduino. Então, ele é uma máquina conectada na minha rede Wi-Fi, né? E aí, uma vez que ele recebe meus comandos via HTTP, bacana, já implementei a minha conectividade, ele só tem que, quando eu quiser acender minha luz, acionar um relé ou desligar um relé. É mandar uma voltagem para um pin específico que está ligado àquele modo relé ou remover a voltagem. Então, a partir daí é bem simples. Quais as vantagens? As vantagens dessa arquitetura é que ela é bem simples, então qualquer ponto que eu quiser controlar na minha casa, eu só preciso de 3 componentes e um código único. Cada ponto vai ter o seu web server e vai receber a requisição
correspondente para acionar o dispositivo que aquele módulo controla. Então, em cada ponto de luz eu ligo um ponto desse, né? Então, é uma vantagem a simplicidade, poucos componentes utilizados e eu só tenho um código para tudo que eu quiser controlar. Tudo que eu controlo somente ligando ou desligando, né? E a desvantagem, nesse caso, é que é o custo. Então, esse Wi-Fi Shield ele não é algo barato, ele é um dos componentes assim, que tem um custo um pouco maior. Então, assim, pesquisa de Mercado Livre, rápido, assim, né, sem entrar em detalhes assim, de quanto isso custaria no atacado, né, sei lá, mais ou menos entre 150, entre 120 e 150 reais um módulo Wi-Fi. Pô, então, eu ia gastar uma grana para cada ponto que eu quisesse automatizar na minha casa. E o consumo dele de energia também é alto. Então, seria um componente que estaria consumindo uma energia considerável ali na minha casa. E caso eu tenha que controlar algum ponto que eu não tenha a possibilidade de ligar a alimentação de energia direta, né, nesse componente, ainda ia precisar alimentar por bateria, por exemplo. Então, isso não ia durar muito. Aí o que fez, que levou à necessidade de correr atrás de uma segunda possibilidade. Então, essa não funciona pelos custos e consumo de energia. Quebrou a premissa lá que tem que ser algo barato. Então, a segunda proposta é o quê? Montar uma arquitetura cliente-servidor. Eu vou pegar essa questão de conectividade com a internet, né? Eu só vou colocar isso em uma placa Arduino. Então, eu fiz um servidor com Arduino Uno e pude utilizar ali o Ethernet Shield mesmo, porque eu posso colocar ele lá do lado do meu roteador e ligar a internet nele via cabo mesmo, né? Então, eu tenho um servidor que só esse cara é que vai receber as requisições via HTTP de qualquer componente que eu quiser controlar na minha casa. Então, isso, né? Um servidor web central, ele vai receber as requisições via HTTP, precisa habilitar um NAT também no meu roteador, para que eu consiga acessar ele de qualquer parte do mundo, né? E ele vai se comunicar com todos os clientes que estão espalhados pela casa, os clientes Arduino também, via rádio. Então, existe um componente, né, um transmissor via rádio, aí, padrão também, é um módulo já construído de comunicação via rádio, é aquele NRF24L01. Não sei porque que ele chama isso, não sei se ele podia chamar X rádio, qualquer coisa, mas colocar esse número aí. Então, está aqui os componentes utilizados para desenvolver o meu servidor Arduino. Então, mais uma vez, sem usar protoboard, nem nada, eu tinha um módulo de rádio, tem o Ethernet Shield. Então, ali, a parte de hardware do meu servidor está pronta. Consegue receber requisições via HTTP e enviar comandos para os diversos clientes via rádio. E como que é o cliente, né? Todos os clientes Arduino também são placas Arduino. Posso utilizar opcionalmente o Arduino Nano, né, que tem as mesmas funcionalidades do Uno, mas ele é um tamanho bem reduzido. Então, para você colocar num ponto de energia, é bem mais tranquilo. E além do módulo de rádio que ele tem para ele receber os comandos enviados para o servidor, ele tem ali o módulo relé. É um módulo relé que vai estar acionando ou não uma lâmpada que está conectada nesse cliente. Então está aqui os componentes utilizados no cliente. No caso, né, o primeiro ponto que eu fiz quando eu estava testando essa solução, na minha sala tinha um ponto de luz lá com 2 interruptores, que tinham 2 lâmpadas, né? Então eu vi que tem módulos com mais relés ali, né? Tem 4, 8, por aí vai. E para diferentes voltagens também. Então você pode utilizar isso também para controlar a central de energia como um todo. Então, quero fazer um componente com essa mesma arquitetura, mas para cortar a central de energia lá da minha casa. Então já tem módulos prontos para isso. Então, mais uma vez, sem ter que fazer nenhum circuito específico, conectamos a comunicação via rádio e o módulo relé para controlar, nesse caso, 2 pontos de luz. Então, as vantagens. As vantagens aqui é o baixo custo, né? Então, eu só preciso ter um ponto com conectividade na internet. A comunicação via rádio é bem barata, esse transmissor ele é bem barato via rádio. Ele para um apartamento aí comum, né? Sei lá, se você mora num apartamento de 500 metros quadrados, aí você vai ter que fazer alguma outra coisa. Mas para um apartamento comum, ele tem uma abrangência boa, já dá conta do recado. E tem um baixo consumo de energia. Além dele ser barato, ele tem um baixo consumo de energia. E mesmo se você morar numa residência maior, é fácil você fazer um repetidor com esse rádio. Com mais uma placa Arduino e mais um comunicador de rádio, você faz um código bem simples que todo o comando que ele receber, ele vai simplesmente replicar enviando novamente. Então, com um código bem simples ali, você também consegue fazer um extensor desse sinal de rádio também com componentes baratos.
E a desvantagem é só que você tem uma complexidade um pouco maior. Eu tenho que desenvolver um código para o servidor, tenho que desenvolver outro código para o cliente, e eu tenho diferentes componentes aí para cliente e servidor. Só que uma vez que você montou essa arquitetura, uma vez que está pronta, né, você não vai ter mais essa desvantagem. Então aqui, mais uma vez, descrevendo a arquitetura. Vou implementar um serviço REST no meu Arduino Server. Vou permitir que eu receba requisições via HTTP, né, passando via GET ali uma requisição, falando qual o componente da minha casa que eu quero acionar e qual o comando que eu estou passando para ele. Então a maioria dos componentes eu consigo simplesmente passar um comando, liga ou desliga. Mas pode ter outros componentes como controle de temperatura. Ah, não, eu quero que esse componente vá para uma temperatura X, né? Então eu tenho que receber requisições com diferentes características de parâmetro aí. Receber as requisições via HTTP GET, eu estou falando REST aqui, aí vai ter alguém falar, mas isso aí você não está implementando todos os princípios REST. Eu, cara, só quero receber requisição e ligar alguma coisa ali. Tá bom. E aí ele vai enviar a solicitação de rádio para todos os clientes. Esse comunicador de rádio, especificamente, ele faz um broadcast, né? Então, todo comando que ele enviar, todos os clientes ali vão ouvir. Só que você manda um comando específico e só um cliente que cada cliente vai interpretar o seu comando. Então, o cliente que está controlando a minha luz vai saber, opa, eu que tenho que ligar a luz 1 ou a luz 2 aqui, porque eu estou controlando 2 pontos de rede, né? E aí o cliente depois só tem que acionar o relé para fazer o trabalho dele. E aqui está um desenho arquitetural bem simples para mostrar como que é essa arquitetura. Então, está lá um smartphone ou qualquer outro dispositivo conectado na internet enviando requisições via HTTP lá para o servidor central. Esse servidor central vai receber isso, né, via o Ethernet Shield, usando aquela biblioteca lá do próprio componente, do próprio Shield. Eu consigo implementar um web server, né, e via rádio disparar comandos para qualquer cliente que está distribuído pela casa. E aí a gente pode estender isso para controlar qualquer tipo de módulo. Aqui eu estou usando o exemplo como um módulo relé, né, que é uma coisa mais simples, mas os clientes poderiam estar controlando qualquer tipo de módulo, qualquer tipo de sensor, qualquer tipo de componente, inclusive os componentes que a gente venha a desenvolver. Aqui a gente está usando só coisa que já está pronta aí no mercado, né? Agora vamos falar um pouco de custo, né? Então, beleza, eu tô nessa maker culture aqui, eu não quero comprar pronto, eu quero fazer, mas também eu não posso gastar mais do que eu vou pagar para comprar a coisa pronta ali, né? Então, assim, isso aqui é um custo, né, que eu tive para comprar essas peças, né? Mais uma vez, não comprei isso aí no atacado, nem nada, comprei no Mercado Livre, algumas coisas eu comprei no AliExpress, demorou 2 meses, mas chegou. Então, uma placa Arduino, você compra aí rápido, sem fazer muita pesquisa, por R$25. Se alguém tiver um preço atualizado aí, pode me passar. O Ethernet Shield, 35, e esse transceiver de rádio aí, R$5. Então, a gente está falando que com R$65 eu consegui montar o meu servidor. E eu só preciso ter um servidor para atender o nosso objetivo. E o cliente, né? O cliente, eu praticamente troquei ali o Ethernet Shield pelo módulo relé. Então, com R$45, eu consigo automatizar todos os pontos, cada ponto de luz da minha casa. É isso que você vai gastar, às vezes comprando uma quantidade maior, já comprar tudo que você precisa para fazer o seu projeto, você consegue um preço mais baixo. Comprar tudo do AliExpress, pode ser que demora, mas chega, mas bem que com dólar agora, né? Tem que esperar um impeachment aí para comprar do AliExpress. Então para eu fazer esse meu teste, para eu começar para automatizar as luzes da minha casa, foi isso aí que eu gastei, 65 mais R$45. E mais uma vez aqui, sem fazer uma pesquisa muito grande, só para tentar fazer um comparativo rápido, né? Pesquisa de Mercado Livre também. Falei, e se eu comprar isso pronto? Quanto que eu gastaria? Então eu vi que existem aí na média, né, já alguns kits de interruptores Wi-Fi prontos para vender. Então eu consigo entrar lá no Mercado Livre e comprar um interruptor Wi-Fi que já controla uma lâmpada minha, e aí um kit aí com 3 sairia por R$300. Então ele já tem pronto, já tem a comunicação via Wi-Fi, HTTP ali pronta, né? Acho que já tem até o app que você baixa aí para Android e iOS para comunicar com esses caras. E se você quiser fazer algo a mais, né, porque essa arquitetura nossa, ela também pode ser utilizada para monitorar o ambiente, controlar qualquer outro tipo de componente, então eu quero algo mais avançado. Então eu quero um kit que tenha sensor de presença, que tenha as portas sejam controladas aí também pelo meu smartphone, né, e eu quero também ter outros tipos de sensores e o controle das luzes, né, já com software que gerencia isso tudo, que mostra a planta da minha casa bonitinha ali. Então esse tipo de produto eu pelo menos encontrei a partir de R$2.000.
E com esses mesmos componentes que eu mostrei, a gente pode desenvolver isso tudo. Se eu faço uma app bonitinha lá para iOS ou para Android, a gente faz uma coisa bem apresentável aí. Então, isso aí foi uma passada geral na parte de hardware, na parte de Arduino, que pelo menos era uma novidade para mim quando eu comecei a aprender esse tipo de coisa. Então, uma vez que a gente sabe quais componentes comprar, quais componentes utilizar, vamos ver aqui exemplos de código, né, para fazer o controle remoto de uma luz. Então, vamos simplificar, mostrar como remotamente eu acendo e apago a luz da minha sala. Então, primeiramente, né, a gente tem que inicializar as variáveis aí. Então, liguei aquele transmissor de rádio aí na placa Arduino, aí o construtor ali dele falando quais pins ele está conectado, né? E aí eu tenho a inicialização das variáveis do meu Ethernet Server aqui, definindo um IP fixo ali, 10, 0, 1, 13 aí, porque 13 é galo, né? O cara fez piadinha de cruzeiro, então eu vou falar, ó, quem é cruzeirense troca o 13 por 24 ali, está resolvido. Então, beleza. E aí, startando esse server na porta 80 da placa Ethernet. E aí está o método de setup, onde eu vou fazer a inicialização desses dois componentes no meu servidor. Então, inicializei o rádio ali, aquele serial port begin ali, é a porta serial conectada, a mesma porta que você utiliza para subir os códigos, fazer o upload do seu código para as placas Arduino, né? E é onde, enviando um print, você consegue fazer o trace ali do que está sendo executado na placa dentro do seu ambiente de desenvolvimento. E aqui, desculpa, inicializando aí também a parte da Ethernet. E aqui está o código do servidor. Então, assim, sem entrar em muitos detalhes, depois eu vou disponibilizar o código completo do servidor e do cliente, para quem quiser reproduzir isso aí. O que esse servidor está fazendo? Ele está, enquanto tem alguma requisição chegando, enquanto tem algo disponível ali, ele vai caractere a caractere, pegando aquela requisição HTTP e concatenando num buffer, né? Então, não tem um método que faz isso, não, get, request aí, bacana. Não, é pé duro mesmo, se vira, é assim que você vai fazer, controlar fim de string, aquela porra toda, né? Então, aqui recebendo a requisição via HTTP. Uma vez que eu tenho toda a requisição, eu tenho o meu request ali passando via get, né? Qual componente que eu quero utilizar, fiz um interpretador para quebrar aquele comando, né? Qual componente que eu quero ligar, qual comando, parâmetro que eu estou passando para esse componente, e chamo uma função, né, para tratar aquele comando. Então, como que é o tratamento daquele comando? Primeiramente, eu tenho que devolver uma resposta para aquela requisição HTTP, né? Então, tem um método específico para devolver uma resposta para o cliente HTTP que está lá esperando uma resposta. E também, caractere a caractere, envia aquele comando via rádio, broadcast, para todos os clientes Arduino. Então, aqui, da mesma forma, pega aquele string, né, que foi convertido e vai caractere a caractere, aquele radio.write ali, ele está enviando um caractere via rádio. E no final do comando ele manda um caractere de fim de string definido. E aqui, só para título de curiosidade, a questão do response HTTP. Então você monta ali, né, no old school mesmo, você monta a resposta HTTP. Aqui é um HTML, mas poderia ser um JSON, por exemplo, se você quiser fazer um outro tipo de integração, de resposta mais sofisticado, né, e por aí vai. Aqui foi só um HTML cruzão voltado aí para o cliente que requisitou. E aqui agora é o código do cliente, né? Um código bem simples, que ele tem a mesma inicialização do módulo de rádio que a gente viu no servidor, e aqui ele vai ficar escutando. Sempre que ele receber um caractere via rádio, ele vai concatenando aquilo num buffer também, e quando receber o final de comando, ele vai ver qual comando é esse. Aqui, né, fazendo de uma maneira bem rústica, né? Ele compara esse comando com uma string fixa ali, hard-coded, e, não, eu quero desligar o relé 1, eu quero ligar o relé 1, eu quero desligar ou ligar o relé 2, né? Então, só com esse código, a gente já implementa cada cliente, que consegue controlar qualquer tipo de dispositivo que só precisa de um on-off aí. Então, beleza, isso aí foi o código do servidor e o código do cliente para essa arquitetura cliente-servidor construída em Arduino. Agora, vamos ver as possibilidades de extensão dessa arquitetura. Mais uma vez, sem mexer com
protoboard, prototipação de circuitos eletrônicos, né? A gente tem vários módulos prontos que não sejam simplesmente um relé para ligar ou desligar algo. Então a gente tem já módulos, por exemplo, de válvulas de água, que também com o mesmo código, né, on-off, ele consegue ligar ou desligar algum fluxo de água, né? Então a gente consegue fazer isso com o mesmo código, tem fechaduras eletrônicas, então a gente pode, posso conectar, eu posso fazer a minha fechadura por digital, né? Eu conecto um módulo de leitor digital e a partir do reconhecimento da digital eu mando um on-off aí para uma fechadura, então a gente já tem esses módulos prontos. Alguns motores, né, se você quiser fazer, controlar alguma coisa baseada em movimento. Então, eu já vi um projeto de um camarada que fez um alimentador automático para o aquário dele. Então, se o cara estava viajando, ele podia chegar e falar, vou dar comida para o meu peixe, e o motor fazia o trabalho, fez o circuito lá, né? E a gente tem vários tipos de sensores. Então, eu quero fazer, agora eu não quero só simplesmente acionar, eu quero que um cliente, ele me envie dados sobre o meu ambiente. Então, eu uso esse mesmo cliente com esse mesmo transmissor de rádio, mas ele vai estar, por exemplo, fazendo a monitoração do meu abastecimento de água. Eu quero receber uma notificação se o fornecimento de água foi interrompido, né? E eu quero ter sensores, né, para poder colher informações de temperatura, umidade na minha residência. Eu quero ter um sensor de presença. Sempre quando eu habilitar alguma coisa, eu quero que, se ocorrer qualquer movimento na minha sala, uma câmera tira uma foto e manda um e-mail para mim. Então, isso tudo com essa mesma arquitetura, somente utilizando esses componentes, a gente consegue evoluir esse projeto para montar uma arquitetura, né, de automação residencial completa. Outros sensores aí falando, né, tem sensor de batimento cardíaco, tudo isso já em módulos, já em uma placa que é só você plugar sem ter que desenvolver o circuito. Detecção de fumaça, bafômetro, corrente elétrica, RFID, digital, etc. Outras possibilidades, né? Uma tendência nessa questão de automação residencial é você colocar uma inteligência artificial. Então, eu não quero simplesmente acionar os meus componentes, né, na minha casa, mas eu quero que, além disso, eu quero que tenha alguma inteligência que comece a aprender sobre o meu comportamento. Eu quero que, se ela vê que eu sempre chego em um determinado horário na minha casa e a primeira coisa que eu faço é ligar minha televisão, eu quero que isso ocorra de uma maneira automática. Eu quero que tenha uma inteligência que aprenda o meu comportamento e comece a fazer as coisas por mim, né? E assim, com essa mesma arquitetura a gente consegue fazer. Como o Arduino ele é um hardware muito limitado, pode ser que toda essa inteligência ela não possa ser executada direto na placa Arduino. Então, a gente tem a possibilidade de implementar um serviço na linguagem que a gente quiser, jogar isso na nuvem, por exemplo, e o meu server Arduino, ele comunica, né, com esse serviço aí na nuvem, independente de onde ele esteja, que tem essa inteligência artificial que aprende sobre mim, e ele sempre envia informações para esse serviço, para ele continuar aprendendo, e ele recebe comandos desse serviço para efetivamente distribuir esses comandos para os diversos clientes que estão distribuídos pela residência, né? Outra possibilidade é você aproveitar essa inteligência artificial que já está sendo desenvolvida por fabricantes conhecidos, né? Então, por exemplo, a Apple ela tem essa questão do HomeKit, né? É um SDK, é a iniciativa deles para controle, para esse tipo de automação, né? Então, você consegue desenvolver um componente Arduino, né, com essa mesma arquitetura, só que seguindo o protocolo deles, né, utilizando o SDK deles, você consegue fazer que o seu componente eletrônico seja compatível com o HomeKit, por exemplo. Então, dessa maneira, se você desenvolve ele compatível, você já consegue utilizar a própria inteligência, o próprio software, né, que centraliza essa lógica e esse controle para poder controlar os seus componentes eletrônicos, né? Ou você consegue comprar uma lâmpada que já é compatível com o HomeKit, só plugar ela está pronta, né? Um componente já está pronto. E utilizando Arduino, né, entendendo só como é que é o protocolo de implementação, utilizando os mesmos componentes, a gente consegue fazer componentes compatíveis aí com esse protocolo da Apple. E ele tem essa questão da inteligência proativa, né? Então, hoje a Apple já tem uma inteligência que começa a aprender sobre o seu comportamento. Então, antigamente, quando você via as chamadas recentes no seu telefone, você só via assim, os últimos contatos que você entrou em contato, que você ligou, né? Agora não, o software ele já aprende sobre o seu comportamento e você liga sempre para sua mulher ao meio-dia, você liga para os seus amigos sexta-feira à noite para tomar uma, ele já pega os seus contatos, né?
de acordo com o seu perfil de utilização e deixa ele de uma maneira mais acessível. E essa inteligência também está sendo aplicada à questão da automação residencial. Então, se eu faço os meus componentes compatíveis com isso, eu já tenho a minha inteligência pronta, implementada, né? E tem essa mesma frente, né, acontecendo também com outras empresas aí que não sejam a Apple. Peguei uma só para exemplo aí. Então, pessoal, a dica principal que eu dou é o seguinte: se você quer começar o seu aprendizado em Arduino, quer montar uma arquitetura, não faça como a maioria, quer comprar um kit Arduino com protoboard, cheio de fios, cheio de componentes. Isso aí é jogar dinheiro fora. Achar que você tem que aprender tudo de eletrônica primeiro para pegar e construir algo funcional, né? Uma arquitetura realmente que te acrescente algo. Então, a ideia é o quê? Pensa em o que você quer fazer. Eu quero automatizar as luzes da minha casa, eu quero ligar meu carro, eu quero ligar minha televisão, sei lá. Então, pega isso, veja os componentes que você quer, que você precisa, e a partir disso, compre somente o que você precisa, né? E desenvolva somente para aqueles componentes. Começar por partes, né, que aí evoluindo essas arquiteturas e evoluindo esse estudo, você chega num conhecimento mais avançado. E para você chegar no nível de conhecer eletrônica, é só quando você chegar no nível onde você vai desenvolver componentes novos, precisa desenvolver circuitos novos que já não existem aí sendo comercializados. E com relação aos próximos passos, pelo menos para esse projeto, né, o próximo passo meu é algo que não tem nada a ver com Arduino, que é implementar a segurança dessa arquitetura. Se vocês pegaram o IP do meu roteador, vocês conseguem apagar a minha luz, ficar lá apagando, desligando, até queimar tudo. Então, pelo menos para mim, o que eu tenho que fazer agora para completar isso aqui é a segurança dessa infraestrutura, né?